Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é mais um vídeo aqui do canal Simples Teologia. E hoje nós vamos falar, dando continuidade à nossa série de vídeos que fala a respeito das coisas que aconteceram durante a crucificação, morte do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje sobre esse texto aí que é tão intrigante, até mesmo polêmico, né? Do porquê que Jesus disse essas palavras para João e para Maria. Então, por base desse vídeo de hoje, como base, nós vamos estar usando o texto de João, né? João capítulo 19 e o versículo 26, que diz o seguinte: ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. O discípulo aqui em questão é o apóstolo João, né? Então, nesse vídeo nós vamos aqui tentar passar para os irmãos o porquê que Jesus disse essas palavras para Maria, sua mãe, e para João. Para nós podermos entender isso, nós devemos voltar um pouco atrás e entender como que eles conseguiram crucificar a Jesus. Qual foi o artifício ali, a estratégia que eles usaram para conseguir chegar ao ponto de condenar a Jesus, de considerar Jesus culpado em algo e assim o crucificar. Então nós temos que entender isso primeiro. Então, lá o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 61. Aqui está a chave, aqui começa a se desenhar o porquê que aconteceu aquela situação na cruz com Maria, com Jesus, Maria e João. Começa a se desenhar aqui, que diz assim: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. É claro, irmãos, quando Jesus estava se referindo que ele derrubava o templo, né, o templo de Deus derrubava o templo de Deus em 3 dias, ele o levantaria novamente. Jesus estava falando de si mesmo, né, que ele era o templo vivo de Deus na terra. Então Jesus estava falando de si mesmo, mas, né, eles não compreendendo isso, né, não entendendo, porque aqueles que não seguiam a Jesus realmente não conseguiam entender as coisas que Jesus falava, né, e isso é até nos dias de hoje. Então, eles não entendendo essa questão, eles achavam que Jesus estava se referindo ao templo, né? Então eles pegaram isso como uma blasfêmia que Jesus falou, que ele conseguiria derrubar o templo feito por mãos de homens ali e levantar novamente em 3 dias, né? O templo do Senhor, que demorou tempos para ser levantado, edificado. Então eles acharam que Jesus ali estava blasfemando contra o templo, que Jesus estava fazendo um atentado contra o templo. E foi essa a oportunidade que eles acharam para poder pegar a Jesus. Então essa foi a brecha, né, que eles acharam, por Jesus falar algo a qual eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, que Jesus estava falando de si mesmo. Então eles pegam o que Jesus estava dizendo fora de um contexto e usam essas palavras para poder então prender a Jesus e matar a Jesus. Então, devido a essa palavra de Jesus, onde ele diz que ele derrubaria o templo em 3 dias, ele reedificaria o templo novamente, essas palavras eles usaram
como armadilha, como palavras incriminatórias para poder incriminar a Jesus. E com base nisso que Jesus havia falado, eles foram lá atrás, eles foram lá no Antigo Testamento, né, para pegar um decreto que está escrito lá em Esdras, que o rei Dário havia decretado. Por quê? Porque essa questão da crucificação, de morrer pendurado no madeiro, apesar de ficar popularmente conhecido nos tempos bíblicos, ali nos tempos de Jesus, né? Naquele século, isso não foi algo criado pelos romanos, mas os sírios, né, eles já praticavam essa questão da crucificação, de pendurar alguém no madeiro, de matar alguém no madeiro, muito antes dos romanos. Então os romanos, eles copiam esse tipo de execução dos assírios. Quando nós olhamos lá no livro de Esdras, quando nós olhamos lá no livro de Esdras, nós vemos que o rei Dário, ele se prontificou ali em ajudar a reconstrução do templo, né? Ele foi solidário à reconstrução do templo em Jerusalém. E ele faz um decreto, um decreto que está lá em Esdras 6, capítulo 6, versículo 11 e 12, que vai dizer o seguinte: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, então levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, como diligência se faça. Então, ele colocou aqui um decreto. Esse decreto dizia que qualquer um que apontasse, que levantasse contra o templo para destruir o templo, seria pendurado no madeiro. Então esse decreto, ele se estabeleceu. Quando Jesus fala que ele derrubaria o templo em 3 dias, construiria de novo, eles acharam uma blasfêmia, eles acharam isso um ataque contra o templo do Senhor, né? E talvez até por medo de Jesus ter realmente condições de destruir o templo por causa da grande multidão que o seguia. Então ele tinha, talvez tinha ali um receio por não entenderem o que Jesus estava dizendo, e Jesus darem a ordem e aquela multidão que o seguia realmente destruir o templo. Talvez por um receio semelhante a isso. Então eles veem essa oportunidade, eles buscam, né? Lá eles buscam e veem esse decreto que Dário estava dizendo. Então eles veem a oportunidade de matar Jesus crucificado. Então eles pegam Jesus por causa dessas palavras de Jesus e por causa desse decreto, eles então encontram aqui a oportunidade de matar Jesus crucificado, diante de um decreto que foi estabelecido lá em Esdras, capítulo 6, pelo rei Dário. Mas com isso, o que isso tem a ver com Jesus dizer aquelas palavras para Maria e para João? Está no texto. Olha o que Dário está dizendo, olha o que Esdras está dizendo, que Dário, né, está dizendo ali, através do livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto se arrancará um madeiro da sua casa. Então era decreto que se alguém tentasse, né, aquele que tentasse destruir a casa de Deus, o templo de Deus,
ele seria pendurado no madeiro. E esse madeiro seria arrancado da sua casa. Então a madeira a qual ele seria pendurado e morto seria arrancado da sua casa. Então a madeira a qual Jesus ele foi crucificado, a cruz, né, a madeira a qual fizeram a cruz para Jesus ser crucificado, a madeira era da casa de Jesus, da casa de Maria, né, onde Jesus nasceu, onde Jesus foi criado, né, melhor dizendo. Então, segundo o decreto de Dário, a madeira da sua casa, da casa do indivíduo, deveria ser arrancada e o indivíduo ser pendurado na madeira da sua casa. Então o Senhor Jesus, ele foi crucificado na madeira da sua casa, ou na casa de sua mãe, onde ele foi criado, né? Dando continuidade ao texto. Então, levantando, o pendurarão nele, no madeiro da sua casa. E da sua casa se fará, por isso, um monturo. Ou seja, a sua casa será destruída. A sua casa será abatida, né? A sua casa não vai ficar de pé. Então vão pegar a casa, tiraram o madeiro para pendurar, né, o indivíduo, e a casa será destruída. Então isso acontece com Jesus. Jesus, como ele é considerado alguém que profanou contra o templo, que blasfemou contra o templo, né, ao dizer que destruiria o templo, ele é pego dentro do decreto de Dário. Então a madeira que eles usam para crucificar Jesus é da casa de Jesus, da casa de Maria. E a casa de Maria, ela é derrubada, ela é destruída, ela é feita em monturos, como dizia o decreto. Então Maria não tinha mais aonde morar. Maria, ela estava na rua, né? Ela estava na rua, não tinha onde morar. Então Jesus vendo isso, quando ele está crucificado, Jesus entendendo essa questão, quando ele está crucificado, nós voltamos lá para João 19, 26. Então Jesus diz essas palavras: ora, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Por quê? Porque Maria não tinha mais aonde morar. Maria estava desamparada, porque a sua casa foi destruída para que Jesus fosse crucificado na madeira da casa onde ela morava. Então, tanto que daí o versículo acaba, a parte B do versículo acaba dizendo o seguinte: e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, Maria foi morar na casa de João. Por quê? Porque ela não tinha mais aonde morar. Então, quando Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, discípulo, né? Eis aí a tua mãe, ele está dizendo: olha, cuida dela como sua mãe. Leva ela para sua casa, ela não tem onde ficar mais. Cuida dela, ampara ela como você estivesse amparando a sua mãe. Então Jesus, por essa questão, fala para os dois ali na hora da sua crucificação, para que Maria ficasse com João, né, e que João ficasse com Maria, um ali cuidando do outro. Por isso, dessas palavras que às vezes tanto intrigam algumas pessoas, tanto geram polêmicas para algumas pessoas. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Desde já peço mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né? E logo nós voltamos com mais vídeos aí para vocês. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.